Eu não fiz nenhuma introdução, falei que você que ia fazer. Então, eu queria que você começasse contando quem é a Camila Milagre, sem o doutora. Nossa! Eu acho quase impossível dissociar a Camila da doutora. É porque minha história pessoal acabou se juntando muito nessa coisa de médica. Enfim, a Camila é uma mãe que fazia medicina e não estava nada adaptada na medicina tradicional e que já estava bem satisfeita e já estava procurando outros caminhos, já tinha a minha ideia na época era realmente que eu não ia nem clinicar, que eu ia ficar só na pesquisa mesmo e que acabou tendo um filho dentro do espectro autista e por causa disso acabei indo pesquisar o espectro autista em si e mais do que o espectro autista, o que tinha de abordagem diferente, porque eu não concordava com o que era feito de maneira tradicional. Não concordava em classificar autismo como uma desordem psiquiátrica, uma desordem do comportamento, porque eu não acreditava que meu filho agia do jeito que ele agia porque ele queria, mas simplesmente porque existia alguma conectividade cerebral diferente que fazia com que ele tivesse um comportamento completamente atípico. Considerando isso, considerando que era alguma coisa dentro do cérebro, eu não classificava que a única coisa que eu podia fazer era aceitar que ele agia daquele jeito, treinar ele para viver numa sociedade de maneira mais integrada e dar remédio para mexer no comportamento, né? Então, fui pesquisar e estudar dentro da área que eu mais conhecia, que era a questão de polimorfismos genéticos e mesmo de sistemas tradicional, porque desde a faculdade eu tinha um foco bastante importante em sistemas de medicina tradicional, que são medicina ayurveda, medicina chinesa, medicina indiana, medicina indígena, que tem um conhecimento vasto e extenso, que não segue bem os princípios do que a gente faz dentro da medicina ocidental. E aí nessa pesquisa eu descobri um mundo que existia dentro do autismo e que na verdade já existia, já era bastante falado, mas que eu jamais tinha chegado nem perto disso na faculdade. Então, tô aqui. Entendi. Essa já me responde. Você já respondeu a segunda pergunta, que seria como você entrou nesse universo do autismo. Mas você é mineira, é isso? A gente já está aqui em Sou São Paulo, mineira, você está em eu sou Minas. mineira, tô morando no Recife para fazer o doutorado e, na verdade, eu sou cidadã do mundo, eu acho. Você tem dois filhos, é isso? Tenho dois. Tenho um E o de seu caçula que está no espectro. 14 e um de 7. O de 7 que está no espectro. O Junto com a Gabriel. Sei tudo. mãe. E você com essa cara de menina tem quantos anos? Pode contar? Eu tenho 37. É uma boa bagagem, né? Foi mãe cedo também. Fui mãe cedo. Não cedo, assim, não foi adolescência. Eu já estava com 20 e poucos anos. Mas foi uma experiência muito importante para mim. Eu falo que me mudou completamente como pessoa ser mãe. Entendi. Não Hoje eu sei cuido se vocês estão me ouvindo. Agora voltou. da criança que não é mãe, né? Porque é muito diferente quando a gente é mãe. E quem é a doutora pediatra fora da caixa? Acho que eu já meio que expliquei isso, né? Pessoa completamente não adaptada no sistema tradicional de medicina, que já desde o começo da vida profissional lá na faculdade já enveredou para outros caminhos dentro da genética bioquímica e mesmo dos sistemas tradicionais de medicina. Sempre foi o que eu gostava, o que eu quis estudar. E aí depois eu acabei aplicando esse conhecimento dentro do que estava lá na frente, na minha frente, que era o autismo do meu filho. Eu acho que é bem por Ok, aí. Por isso que é tão vamos fora lá. da caixa. Vamos entrar agora nas perguntas técnicas. Explica para a gente, para as mães que estão aí, as profissionais também que querem entender um pouquinho mais sobre o autismo, quais são as possíveis causas de autismo? Na verdade, a gente não consegue falar de causa de autismo. Entrar nessa seara seria falar de uma coisa que a ciência ainda não tem
uma resposta. A gente pode falar de fatores associados, a gente pode falar Sim. de arquitetura de risco, a gente pode falar de autismos e não de autismo. Porque a gente sabe hoje que o autismo é um guarda-chuva onde se colocou ali dentro uma série de desordens por motivos variados e de causas completamente variadas, com que hoje tem o mesmo nome. Então, a gente não consegue falar de autismo, mas de autismos muito diferentes. Por isso é difícil a gente falar de uma causa específica, né? A gente sabe já de algumas condições genéticas específicas relacionadas ao autismo. Então, a gente tem em torno de 21% das crianças, adultos, dentro do espectro que tem uma causa genética muito bem definida, enquanto 79% a gente não vai ter uma causa genética. E que, na verdade, o risco de se ter o autismo vai ser uma concorrência de múltiplos fatores genéticos, ambientais, epigenéticos. Entendi. Eu vi em algumas lives você falando que você não concorda com a cor azul para o autismo. Não concordo, principalmente porque a cor azul foi escolhida para o autismo por causa da preponderância entre meninos e meninas no espectro, entre homens e mulheres. Mas o que acontece é que a gente sabe hoje, com mais estudo e mais acompanhamento, que são subdiagnosticadas. Então, hoje, cada vez mais a gente consegue fazer diagnóstico da mulher adulta autista. O que acontece é que a menina, ela tem um cérebro mais social que o menino. Então, ela tenta se disfarçar e ela usa essa capacidade camaleônica de se disfarçar para tentar aparecer dentro da normalidade, dentro do que é neurotípico, e ela passa desapercebida pela vida, mas não sem sofrimento. Ela sofre, mas ela se encaixa. Sim. Através de muito sofrimento. Sim. Então, quando a gente vai ver as pesquisas mais novas, essa coisa do 4-1 entre meninos e meninas, homens e mulheres, na verdade não é tão assim. O que acontece é que meninas são menos diagnosticadas, principalmente meninas leves. As meninas, quando tem uma manifestação mais grave, elas são mais diagnosticadas, mas as meninas com autismo de alto funcionamento, elas são pouco diagnosticadas durante a vida. Sim, por isso que eu não concordo com essa. Por isso que eu quis trazer essa pergunta para você, exatamente por isso, né? Que ainda a gente escuta muitas pessoas falando isso, né? De ser a cor azul e tem mais menino que menina. Eu tenho igual, né? Eu tenho uma menina e um menino, ambos autistas de alto funcionamento. Vamos lá. Doutora, por que é tão difícil o diagnóstico do autismo? Eu sofri isso aqui na pele, né, com pediatras. A minha teve diagnóstico com 4 anos, o meu com 2 anos, mas ele teve mais cedo porque eu já estava caminhando no autismo. O diagnóstico não é tão difícil de ser feito. O diagnóstico é clínico e está baseado num tripé, que é a alteração da socialização, alteração da comunicação, seja ela verbal ou não verbal, e alteração do comportamento. Eu também não concordo com esse tripé, porque eu acho que a gente tem que colocar aí as alterações sensoriais e os distúrbios da praxis motora, que não são levados em conta nesse tripé, são muito presentes dentro do autismo também. Mas o que acontece é que dentro da medicina nós somos formados por preceptores mais velhos, né? Então, a gente é formado por pessoas que vão passando o seu conhecimento de geração em geração. E o que acontece é que a gente teve um grande aumento da epidemiologia do autismo. O autismo vem crescendo de maneira muito importante. Então, vem numa curva exponencial. Então, o meu professor de 80 e poucos anos, ele clinicou há 30 anos atrás, que ele começou a clinicar, numa época em que o autismo ele era pouco prevalente. Então, o que se passa dentro da universidade ainda é essa visão que é passada pelos professores mais velhos, de que quando uma criança não está se desenvolvendo da maneira adequada, quase sempre é por falta de estímulo.
ou porque é um jeito diferente da criança. Mas isso é uma realidade da época em que nossos avós moravam na roça, Sim. tinham a prole de 15, 20 filhos e que não tinha tempo para estimular tanto. Então, essa é o que é passado, né? Então, essa questão do cada criança tem seu tempo, a questão do que pode ser uma falta de estímulo, pode ser um jeito que o pai está lidando com aquela criança. Só que essa é uma realidade de 60 anos atrás. Hoje, o menino que nasce já nasce com excesso de estímulo e não com falta de estímulo. Então, essa discussão ela é uma discussão que está muito desatualizada. Isso, o que a gente sabe é que há um tempo atrás existia alguns critérios diagnósticos e nesses critérios diagnósticos se falava em diagnóstico somente após os 5 anos de idade. Isso mudou bastante, principalmente com as pesquisas que vieram da psicanálise francesa, do pré-O, que começaram a avaliar vídeos de crianças que mais tarde foram diagnosticadas como autismo. Identifica nesses vídeos dessas crianças, quando bebês, sinais de risco precoce. A gente tem essas várias coisas. Um outro problema crucial é de uma subespecialidade da pediatria do desenvolvimento. Nos Estados Unidos, a gente tem pediatras do desenvolvimento. Então, a criança ela passa pelo pediatra da puericultura e, eventualmente, passa pelo pediatra do desenvolvimento. Aqui no Brasil, a gente não tem essa subespecialidade. Eu estava falando sobre dormir, né? Enfim, isso. Quando a gente fala sobre dormir, então, nesse momento em que teria que ter uma poda, em que eu teria que perder algumas sinapses, essas sinapses, elas continuam. E essas sinapses, elas têm uma fenda, né? Onde a gente tem joga neurotransmissores. Enfim, por um processo bioquímico bem complexo, autistas, no geral, têm mais neurotransmissor excitatório do que neurotransmissor inibitório. Isso faz com que eles peguem mais informações do ambiente. Sim. Alguns deles vão ter uma dificuldade grande de lidar com essa grande quantidade de informações que tem sendo transmitidas na fenda sináptica, e exatamente esse excesso de informação pode prejudicar para o sono, porque para dormir eu justamente tenho que inibir esse tipo de informação. Mas isso não é global, porque o local onde que eu tenho excesso de informação e o tipo de informação que eu tenho excesso é diferente de um para outro. Então, enquanto para um eu informação auditiva causando, por exemplo, as sensibilidades auditivas, para outro eu posso ter uma hiperinformação em outro, ou eu posso estar ali, meu cérebro está repetindo incessantemente a fala de um desenho. Isso pode atrapalhar dormir, mas isso é muito individual, como é todo o espectro. Então, tem-se uma incidência muito grande de distúrbio de sono dentro do espectro autista, mas isso não é uma realidade para toda criança. Michele está perguntando o que faz para inibir esse excesso. Isso aí é a pergunta de $1 milhão. É a pergunta que todo mundo quer responder. A gente tem uma série de pesquisas focadas nisso. Então, a gente pode pedir de comportamento, como risperidona e aripiprazol, que vão atuar na modulação, principalmente de um neurotransmissor que chama dopamina, mas isso vai mexer só no comportamento, porque o principal neurotransmissor excitatório é o glutamato. O principal neurotransmissor relacionado ao autismo não é a dopamina, que é o que a risperidona e o aripiprazol vão atuar principalmente, o glutamato. E aí, por causa dessa questão do glutamato, a gente tem uma série de outros medicamentos em pesquisa para usar no transtorno do espectro autista. A ocitocina, a memantina, a gente pode pensar também em estratégias anti-inflamatórias, até os canabinoides. Entendi. E a UTEA tem uma relação, então, bem importante aí com a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, tem alterações aí, né? Isso. Tem alterações de forma que eu tenho um excesso de neurotransmissores excitatórios e uma redução e um desbalanço da adrenalina. A gente está falando de eixo simpático e parasimpático, que é alterado. Crianças autistas normalmente têm um excesso de simpático em relação ao parasimpático. Mas isso também ele é muito relacionado aos outros neurotransmissores, como realmente o glutamato, o excesso de dopamina. A gente pode falar de alterações da ocitocina e da serotonina também.
Entendi. E o que se tem até hoje explicando sobre o cannabis? A cannabis é um medicamento que ele vai atuar diminuindo a liberação de neurotransmissor na fenda. Além disso, ele tem uma função anti-neuroinflamação. E se sabe, por várias pesquisas, cada vez está mais em voga isso, que o autismo ele não é uma desordem do cérebro, ele é uma desordem do corpo inteiro e é uma desordem em que eu tenho um aumento das condições inflamatórias, uma desordem que também envolve o sistema imunológico. Então, a cannabis ela vai ter esse efeito ali na fenda sináptica de reduzir o quanto que eu jogo de neurotransmissor excitatório, mas ao mesmo tempo ela vai ter uma atuação no sistema imunológico, onde eu tenho um tipo de receptor que chama receptor CB2, e eu vou poder também fazer uma modulação da neuroinflamação, dessa inflamação que aumenta, que inflama o cérebro, mas pode inflamar outras partes do corpo também, como por exemplo o intestino. Se a gente for lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente vai encontrar pesquisas que mostram que 91% das crianças com transtorno de espectro autista, ela tem alguma comorbidade gastrointestinal, justamente porque essa inflamação, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, então não é uma inflamação ultra, chega a causar uma doença como, por exemplo, uma inflamação, uma encefalite clássica, mas é uma inflamação de baixo grau, mas muito constante, que fica o tempo inteiro ali causando danos. Então, essa inflamação ela vai estar no cérebro, mas ela pode estar em várias outras áreas do corpo, causando essas comorbidades gastrointestinais, por exemplo, comorbidades imunológicas, comorbidades relacionadas ao sistema respiratório e outras. Entendi. E o que você... Bom, você é da área também da biomedicina, né? Ortomolecular, é isso? Mais ou menos. Eu falo que dentro da abordagem ortomolecular, o que é a abordagem ortomolecular? É a que usa vitaminas para tratar essas condições inflamatórias. A gente tem outras questões também, como a medicina funcional, que fala aí do estilo de vida. Pessoas que são dessa área, talvez eu seja a mais acadêmica, assim. Eu não vim mesmo de dentro da academia, das ciências básicas. E dentro das ciências básicas, o tipo de medicina que eu pratico é uma medicina que chama medicina translacional, que é uma medicina que ela se contrapõe à medicina baseada em evidência, mas que é uma medicina que tem toda a cientificidade dela, mas os paradigmas são diferentes. Então, apesar de usar práticas ortomoleculares e de usar o estilo de vida para ajudar na correção das desordens inflamatórias, não é essa a minha formação. A minha formação principal é em medicina translacional. Entendi. E aí nessa envolve fitoterápicos, óleos essenciais ou não? Sim, eu sou fitoterapeuta de formação básica. A formação foi em fitoterapia. Então, eu não tenho como ignorar isso e, principalmente, ignorar as novas pesquisas que mostraram, por exemplo, que erva de São João, que resveratrol, que picnogenol, que é um composto de um pinus francês, são substâncias da fitoterapia que têm uma aplicabilidade no transtorno do espectro autista, ou mesmo a cannabis. A cannabis é uma fitoterapia. Então, até aquela ideia do efeito em torragem, do efeito em comitiva, que vem por causa da junção dos múltiplos componentes da planta, isso é muito presente na cannabis, como é presente na erva de São João, como vai ser presente, por exemplo, no crocus sativus, ou em outras plantas que a gente já tem alguma evidência de uso para tratar a UTEIA. Entendi. E os óleos essenciais? Então, óleos essenciais não é a minha formação principal. Eu acho que eles podem ser usados sim para controle de sintomas. A gente tem já algumas pesquisas científicas mostrando alguma resolutividade em sintomatologia com óleo essencial ou mesmo em controle de inflamação, mas em particular não é minha área de formação, não é minha especialidade, então eu encaminho para mais aromaterapeutas. Até porque já é muito aberto isso, não era aberto no começo,
porque eu tenho dificuldades sensoriais muito significativas, tenho uma síndrome de Asperger, e uma das minhas principais dificuldades sensoriais é com cheiros. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer teste de óleo essencial. Para colocar em prática uma coisa, normalmente eu tenho que fazer testes, eu tenho que olhar, eu tenho que experimentar, ver se o gosto é palatável, se a criança vai aceitar tomar. Então, para mim, é muito difícil fazer teste com cheiro, porque eu tenho sensibilidade, eu fico nauseada. Então, eu prefiro encaminhar o paciente para aromaterapia. Não é uma coisa que eu costumo fazer no consultório, apesar de saber, por exemplo, Entendi. que um óleo de líbano, ele pode ajudar aí dando alguns canabinoides, um óleo de frankincense, ele vai ter algumas funções, uma lavanda para dormir, questões relacionadas a foco e atenção, também pode ser usados com White Orange. Então, assim, eu sei algumas aplicabilidades, consigo usar, mas, no geral, quando é para prescrever óleo essencial, eu encaminho para aromaterapeuta, que tem mais conhecimento sobre a área. Tem uma pergunta aqui da Ju Gabrielas. Metilcobaína é importante? Não é metilcobaína, é metilcobalamina, na verdade. Metilcobalamina é uma forma metilada da vitamina B12. Talvez metilcobalamina seja a minha maior área de interesse, que é a área do meu mestrado e do meu doutorado. Ela é muito importante para um subgrupo dentro do espectro. Então, a gente tem hoje uma pesquisa belga que pegou em torno de 80 crianças e mostrou que o uso dos agentes metiladores, dentre eles os folatos, que são as vitaminas B9, e a vitamina B12 na forma metilada, foi capaz de reverter sintomas neurológicos de maneira muito significativa em torno de 20% das crianças do espectro autista. Então, metilcobalamina e atuação dentro da metilação, ela é muito importante nesses 20%. No resto do autismo, vai ter um subgrupo que vai ter má resposta, que, pelo contrário, eu vou aumentar muito a quantidade de informações para o cérebro, e esse cérebro vai ter dificuldade de processar, e eu vou ter um outro subgrupo que vai ter melhoras, mas não tão importantes quanto esse subgrupozinho de 20%. E o que você acha da metil B12 sublingual? Metil B12 sublingual não tem resolutividade nenhuma. Zero. Toda pesquisa mostra que metil B12, qualquer B12, quando a gente dá na via oral ou sublingual, ela não tem absorção, ela é oxidada, tendo pouquíssimo resultado. A ideia de fazer a subcutânea é justamente que eu mantenha um nível estável de metilação. O que a gente usa a B12 sublingual é para fazer teste clínico. Então, eu uso resposta ruim ou algum indício de resposta boa. Então, se ela já tiver uma resposta ruim na B12 sublingual, aí a gente tenta não fazer a subcutânea. Mas se ali a gente faz uma sublingual e ela tem um pequeno indício de resposta, é um indicativo para tentar a subcutânea. Mas toda a literatura fala do uso parenteral, ou do uso intramuscular, ou do uso subcutâneo. Então, essa ideia de usar sublingual, ela não está dentro do que é falado nos artigos científicos. Estão perguntando se é possível substituir a risperidona por um remédio homeopático. Na verdade, risperidona não é um remédio para autismo. A risperidona é um remédio modulador de comportamento, que pode ser usado para algumas questões, como estereotipias, como agressividade, mas que pode causar até agressividade, né? Então, a gente não tem que substituir risperidona, primeira coisa. A gente pode sim usar estratégias homeopáticas, fitoterápicas e vitamínicas para tratar o transtorno espectro autista, como pode usar estratégias mais alopáticas, que podem ir desde os moduladores de comportamento, a gente pode pensar também em remédios que a gente chama de tricíclicos, a gente pode pensar em inibidores de recaptação de serotonina e a gente pode pensar em canabinoides, isso aí dentro das estratégias alopáticas. De maneira mais alternativa, a gente ainda pode pensar nos inibidores de glutamato, então a galantamina, a memantina, etc. E tem outros também, a guafancina, a gente tem uma série de outros remédios. Então não é uma questão de substituir risperidona, porque risperidona não é remédio que necessariamente tem que ser usado. Mas a gente pode usar outra estratégia, sim. Entendi. E aí, falando um pouquinho da relação do autismo com as doenças autoimunes.
Do mesmo jeito, falando que autismo é subgrupo, existe um subgrupo dentro do autismo que é por motivo autoimune. Então, a gente tem aí algumas desordens, como o PANDAS, que é uma doença mediada por uma bactéria que chama Streptococcus, o PANS, o ANDAS, algumas outras síndromes autoimunes um pouco mais complexas, como, por exemplo, o antirreceptor NMDA, que são desordens essencialmente autoimunes. Então, assim, a inflamação cerebral e os sintomas do autismo, eles são causados por autoimunidade. Isso acontece em todos os indivíduos do espectro? Não. Mas existe sim um subgrupo em que essa autoimunidade, ela é a principal causa fisiológica de base. Entendi. A gente tem também aí algumas comprovações de alterações das funções da mitocôndria, não é isso, doutora? Sim, a gente sabe que as disfunções mitocondriais, elas estão muito associadas ao transtorno espectro autista, justamente por causa dessas inflamações. Na hora que eu inflamo a parede da mitocôndria, eu inflamo o que tem dentro, que é uma cadeia de troca de elétrons, essa mitocôndria, ela não funciona do jeito que ela devia funcionar, causando justamente aquelas questões motoras que eu falei, das dispraxias motoras, da apraxia de fala, isso tudo está muito relacionado a esse dano mitocondrial. Na hora que eu tenho um dano na mitocôndria, que é a minha organela produtora de energia, na hora que essa energia falha, o meu corpo entende que eu preciso usar a energia para manter função vital. Então, para que eu uso essa energia? Para manter o funcionamento do tronco encefálico, que é responsável pela nossa respiração, que é responsável pelo batimento cardíaco, e eu diminuo a energia para as áreas de planejamento motor, ou, por exemplo, para o músculo, que são funções menos vitais. Então, na disfunção mitocondrial, o que vai acontecer é essa redistribuição não igual e não adequada da energia, falhando determinadas áreas. Então, a gente pode usar um antioxidante mitocondrial, a gente pode usar estratégias mitocondriais. Dentro do autismo, pensando em mitocôndrias, a gente vai ter um outro subgrupo, porque é o que eu falei, são autismos, que são subgrupos de autismo causados por mitocondriopatias, em que o DNA dessa mitocôndria está alterado. Então, diferente da disfunção em que isso acontece por inflamação, na criança com uma mitocondriopatia, ela tem essa disfunção por uma alteração genética exclusiva. E aí vai ser um caso um pouco mais grave, em que eu posso ter alterações, inclusive, cardíacas, eu posso ter alterações de epilepsias mais graves, então eu vou ter alterações um pouco mais complexas do que só quando é uma disfunção. Estão perguntando se a ganha e a falta de peso pode estar relacionado com essa disfunção da mitocondrial. Sim, principalmente o que a gente chama de síndrome consumptiva, que é a falta de ganho de peso. Pode ter ganho também, mas não costuma ser o mais comum. Muitos ganhos de peso no autismo estão mais relacionados à inflamação, que vai inflamar a célula gordurosa, ou mesmo ao uso de medicamento alopático, que a grande maioria dos medicamentos que são usados para transtorno espectro autista, eles podem levar a ganho de peso. Eu ouvi a senhora falando muito sobre os corticoides com o TEA. Existe uma linha de tratamento em que usa corticoide para diminuir essa inflamação. Isso é bem documentado e é principalmente usado nos autismos do subgrupo doença autoimune. Então, nesse grupo, o uso do corticosteroide, ele vai ser muito benéfico. Já no outro grupo, quando a gente está pensando, por exemplo, numa questão mais idiopática, uma questão mais alérgica, uma questão mais de alteração de flora gastrointestinal, os corticoides eles vão ser maléficos, porque eu vou ter aí uma alteração mais importante da flora, uma alteração mais importante da neurotransmissão via sistema eixo gastrointestinal. Então, é muito difícil falar em alguma coisa em autismo que eu tenha uma resposta única, porque um corticoide, ele pode ser muito benéfico para um e muito maléfico para o outro. Sim, e vendo isso, tem também a questão das vitaminas, deficiências de vitaminas.
O que a senhora indica sobre testes? Que testes genéticos, que testes pode ser feito, testes alimentares? Porque tem muita dúvida do pessoal, meu filho não pode comer isso, a gente tem aí um monte de disfunções. Que testes é indicado fazer para que a gente vá usar uma medicação mais assertiva? Eu, particularmente, eu faço um teste muito amplo. Eu investigo tudo, porque o que a gente tem que investigar são as comorbidades. Então, se eu tenho uma comorbidade gastrointestinal, posso ter alergias alimentares, então é importante fazer os testes de alergia. Eu posso ter redução da absorção vitamínica, então eu tenho que fazer os testes para avaliar como é que está a absorção vitamínica dessa criança. Eu posso ter como comorbidade, por exemplo, quadros de acúmulo de RAGE, que parece um pouco diabetes. Então, ali é importante ver a hemoglobina glicada, ver como é que está a insulina dessa criança. Mas eu tenho outras condições também, como as autoimunidades. Então, para ver a autoimunidade, é importante fazer alguns exames, como fator antinuclear, anticardiolipina, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6 para ver inflamação. Eu posso pensar também em fazer o anti-streptolizina O, que é um marcador se eu tenho essa bactéria que causa o PANDAS. Porque o grande problema é que o autismo, o quadro clínico, é muito parecido para todos. Mas a causa de base, o que está levando a uma piora daquele autismo é diferente. Então, não tem como eu simplesmente olhar para uma criança e fazer o diagnóstico de alergia alimentar. Ou simplesmente olhar para essa criança e fazer um diagnóstico de que ela é PANDAS, ou que ela é ANDAS, ou que ela é PANS. Só através de exame laboratorial. Isso do ponto de vista clínico, de investigação de comorbidades. Do ponto de vista genético, a gente tem uma escalinha, uma escada, em que a gente começa com o cariótipo X frágil. Do cariótipo X frágil, a gente passa para uma investigação de uma coisa que a gente chama de variação do número de cópias, através de exames como CGH-Array. E depois a gente chega em sequenciamento completo do exoma ou sequenciamento completo do genoma. Mas isso aí lá no final mesmo da ponta do genético. Então, as investigações são paralelas. Você faz investigação genética junto com o tempo que você faz investigação clínica. Mas isso não precisa ser feito para o diagnóstico. O diagnóstico é anticlínico. Essas investigações vão ser para avaliar intervenções e possíveis intervenções para tratar comorbidades que podem trazer ganhos na qualidade de vida e ganhos clínicos para essa criança. Entendi. Tá. Todo TEA, ele tem pelo menos uma ou duas comorbidades ou ele não precisa ter comorbidade nenhuma? Não, eu posso ter um TEA sem comorbidade nenhuma. Mas o que a gente vê hoje, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Pediatria, é que a gente tem 91% das crianças com TEA com pelo menos uma comorbidade imunológica ou gastrointestinal. Se a gente considerar ainda as comorbidades neurológicas, como apraxia de fala, dispraxia, distúrbio do processamento auditivo central, distúrbio do processamento visual central, ou comorbidades psiquiátricas, como toques, transtorno positivo desafiador, aí quando a gente junta todo esse globo de comorbidade, é muito difícil ter uma criança que chega para mim sem nenhuma comorbidade. Normalmente o que eu digo é que quando o autismo está totalmente limpo de comorbidade, você tem o autismo limpo, o autismo fácil de lidar. Então, quando a gente vai despindo essa comorbidade nessa criança, a tendência é que essa criança vá melhorando o quadro clínico e ela se mantenha autista, mas com um autismo mais fácil de lidar, mais fácil de ser incluído, mais fácil de ser entendido. Estão perguntando muito sobre a função do aripiprazol. Aripiprazol é um modulador de comportamento como risperidona, vai atuar ali principalmente em eixos de dopamina. Então, tanto o aripiprazol quanto o risperidona são os dois medicamentos aprovados pelo FDA para tratamento das questões comportamentais. Isso não trata autismo, trata única e exclusivamente as questões comportamentais. Não existe essa história de eu vou usar risperidona e aripiprazol para a criança concentrar. Pelo contrário, muito provavelmente ela vai ficar até com menos, porque como a transmissão vai ficar um pouco mais lenta, assim, vai ficar a transmissão motora vai ficar um pouco mais lenta, ela não vai ficar
mais concentrada, ela pode ficar mais quieta. Isso não quer dizer que ela vai ficar mais concentrada. E o que você está fazendo com os seus pacientes para evitar, prevenir ou ajudar nessa questão do Covid que a gente está vivendo? Que você está na linha de frente, né? Eu estou na linha de frente. Aquelas ideias de ivermectina semanal, hidroxicloroquina como preventivo, até porque o grupo de crianças TEA, o grupo criança em si, é um fator de risco para coronavírus. No geral, a gente sabe que mesmo o espectro autista não é uma questão que coloca essa criança no grupo de potencial gravidade. No geral, o coronavírus em crianças é uma doença muito tranquila de lidar, à exceção de um subgrupo que a gente não sabe por quê, que tem respostas piores. Na minha prática clínica, na linha de frente, as crianças que têm piores quadros de coronavírus são crianças de idade muito importantes, como epilepsias de muito difícil controle, síndromes genéticas raras, questões imunológicas muito importantes, e as que fazem a síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid estão relacionados justamente à inflamação. Então, pensando nisso, eu poderia usar alguns mediadores de inflamação, algumas vitaminas para melhora de imunidade. Então, assim, em toda criança minha, autista ou neurotípica, eu sempre acrescento zinco, mas não por causa do Covid, eu acrescento mesmo para a função imunológica. Eu sempre coloco vitamina D, a gente tem uma quantidade de hipovitaminose D na nossa população muito grande. Agora, com a pandemia, isso piorou ainda mais, porque as pessoas não estão saindo e não estão se expondo ao sol. E outras estratégias, como beta-glucana, vitamina C. Mas isso eu faço comumente dentro de uma criança neurotípica. Então, eu não uso isso para o Covid em si, mas eu uso isso de maneira sistemática em toda criança minha, mesmo quando porque hoje eu praticamente trato só autismo, síndrome rara, mas quando eu fazia puericultura mesmo, aí eu sempre usei isso, independente de se é autismo ou não. E independente de ser autista, essas crianças que estão ficando dentro de casa, já estão aí 6 meses quase, não precisa estar usando uma vitamina porque não está tomando sol? O que a senhora indica? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que não. Eu não concordo. Se a gente precisa de sol para fazer vitamina D e essas crianças estão dentro de uma casa, eu acho que a gente tem que pelo menos monitorizar o nível. Então, assim, níveis baixos. E quando a gente pensa em autismo é grupo de risco, né? Então, autismo quer a vitamina D um pouquinho mais alta do que a gente espera numa criança que não é grupo de risco. Então, a gente já tem mesmo uma pandemia aí de vitaminose D. Eu acho muito difícil a gente não usar a vitamina D numa criança que está presa dentro de casa e sem nenhum contato com o sol. Entendi. E tem alguma indicação que eu vou lá, posso comprar, que eu já vou anotar aqui quantos que eu posso dar para a criançada aqui em casa? Não, a gente aí tem que ser avaliada. A gente tem que fazer nível e ver quanto que essa criança... Então tem que fazer exame. É importante fazer exame, então, para ver como é que está essa falta nesse momento. Sim. Entendi. Bom, eu acho que vamos ver como é que está nosso tempo, eu acho que já está se encerrando, mas eu quero trazer um assunto que eu ouvi você falando e tem muito a ver com o que a gente passa aqui, né, no nosso perfil, que a gente fala muito sobre a importância de levar as crianças para socializar, levar as crianças para sair, e eu vi você falando sobre isso, de tirar da bolha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência. Sou muito favorável que essa criança ela não deixe de ser criança autista. Até porque, se a gente pegar, por exemplo, as pesquisas do Eric Kandel, que foi um prêmio Nobel que estudou memória e memória de trabalho, o que ele mostra é que a gente só consegue converter uma memória em uma memória de trabalho através de lembranças prazerosas. Então, não adianta eu só treinar essa criança, eu simplesmente sentar numa mesa e fazer 1 milhão de terapias se eu não deixo essa criança ir para fora, curtir, ser criança, brincar e ter qualidade de vida como toda criança merece ter. Então, toda criança tem direito a lazer,
lazer, tem direito a esporte, e o fato dessa criança ser autista não impede que ela tenha esse direito. Só que a gente tem que também estruturar esse mundo para receber essa criança. Então, assim, eu tive já um trabalho, já está meio parado, que foi de fazer de catalogar hotéis que têm mecanismos de inclusão dessas crianças, catalogar locais, restaurantes, catalogar centros de brincar que podem incluir essa criança e que pode dar para ela conforto, felicidade, e não deixar o pai sempre preocupado de será que meu filho vai fazer alguma coisa e vai todo mundo ficar olhando para mim. Eu tenho um filho autista e desde pequeno a gente viaja o mundo. Então, assim, a gente já foi para o Machu Picchu, a gente já foi para o interior do Maranhão, aí foi para a França, para a Inglaterra, para a Bélgica, para a Holanda, e sempre mochilando. E a gente sempre conseguiu. Mas a gente tem que criar mecanismos e estratégias para isso. Então, eu tenho estratégias. Então, para toda vez que eu faço uma viagem, eu levo um fone de ouvido, caso tenha alguma alteração sensorial, para diminuir um pouco o barulho externo. Eu levo ali giz de cera, eu tenho as minhas estratégias de levar alguma coisa para massinha, para trabalhar questões sensoriais motoras, de mão, tato, para fazer um desenho. Porque se eu deixar essa criança só no tablet, só no eletrônico para aguentar uma viagem, ela vai ter um excesso de informação e a minha viagem vai ser ruim. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar, e eu queria muito fazer isso, mas por causa do meu doutorado, por causa de tudo que eu tenho feito, eu não tenho conseguido dar uma ênfase para esse projeto, que é de justamente tentar catalogar jeitos de fazer para fazer esse tipo de coisa. Eu vi uma pessoa aí falando que se tivesse dinheiro também levaria, mas as minhas viagens sempre foram low cost, assim, sempre foram de baixo custo, porque sempre foi mochilão do mochilão. Então, vamos entrar ali na Kombi. Só que aí muita gente me pergunta, mas como é que você consegue fazer isso? Consegue fazer isso através de um planejamento, através de uma organização também do que eu vou fazer. É claro que eu não estou com uma criança autista e eu vou querer andar 5 horas. Sim. Para ter uma atração. Mas eu posso mudar as minhas expectativas e tornar essa viagem agradável tanto para mim quanto para eles. Sim, e começar com pequenos passos, né? Eu, por exemplo, mostro passeios aqui em São Paulo mesmo, então vai de passinho pequeno, né? Levando em lugares mais curtos, lugares mais próximos, e aí depois você vai sentindo dessa criança e preparando também essa criança para ir em lugares mais longos, né? Encarar 7 horas de avião, 5 horas de avião é muita coisa, então tem que começar ali do básico. 1 hora de avião, 45 minutos, ir num parque, então começar acostumar a criança com trechos menores, e assim vai. Então, ok, doutora, nossa internet aqui não está ajudando, mas foi maravilhoso. Gratidão por dispor aí seu tempo. Eu sei que você está na linha de frente, teve que tirar um tempinho aí para gente. Gratidão. Gratidão por todo mundo que está aí acompanhando a gente e conseguiu entender que acontece essas coisas assim ao vivo, não tem jeito. Sim, sim. E o Gabriel tá por aí? Eu sei que ele gosta de aparecer na live, só agradecendo. Oiê, tudo bem? Oi. Tudo bem com Fala você? do seu Instagram, fala pra você.